A Cecília era aquela mulher revolucionária, eu a entendo sempre assim. Aquele misto de luta pela liberdade, luta pelos nossos direitos, sem perder a ternura jamais. Realmente, Rodolfo Lucena, eu vou conseguir gravar o vídeo. No pátio da minha casa, minha filha gravando. A semana foi intensa, eu já tinha te dito, mas eu quero iniciar te agradecendo a honra que tu me dás de poder falar na tua mãe, na Cecília Lucena. Então eu tô emocionada, então eu fiz até um roteirinho aqui, né, com medo de me esquecer de coisas que são imprescindíveis, né. Não tem como falar na Cecília sem situar no tempo histórico, né? No tempo histórico que nós nos conhecemos, que nós vivemos, que nós lutamos. E, inclusive, eu tenho certeza que se a Cecília estivesse hoje aqui, nós estaríamos como estivemos lá naquela época da ditadura militar, da redemocratização do país, no mesmo lado, lutando hoje para que a gente possa retomar os rumos do nosso país. A Cecília, para mim, foi uma referência. A Cecília era aquela mulher revolucionária, eu a entendo sempre assim. Aquele misto de luta pela liberdade, luta pelos nossos direitos, sem perder a ternura jamais. Nós tínhamos filhos da mesma idade, nós estávamos criando filhos, nós estávamos lutando, e eu a situo assim. Talvez eu tenha que situar um pouco antes do momento que a gente se conheceu. Situar no tempo histórico da luta do movimento feminino pela anistia, para trazer aqui outras mulheres, como a Quita Brizola, a Mila Calduro, a Enid Baques, a Alicia Pérez, a própria Dilma. Eu que fui uma discípula, né, dessas mulheres, por exemplo, de uma Quita Brizola. Situar também no tempo histórico da luta das mulheres aqui no Rio Grande do Sul, e aí a Cecília já está aí, que é tipo assim, fim da década de 70, eu era presidente da Associação dos Farmacêuticos, início da década de 80. Eu tenho um documento aqui que eu acho de uma preciosidade, ainda com o timbre da Associação dos Farmacêuticos, eu era presidente, primeiro Congresso da Mulher Gaúcha. Esse documento, esse congresso, a gente realizou junto. Eu, a tua mãe e tantas dessas mulheres que fizeram a história do Rio Grande do Sul. Eu situo também a Cecília no tempo histórico do movimento contra a carestia, e lembro aí de uma passeata lá na Ponte de Pedra, que eu inclusive estava com meu filho menor nos braços, e a outra companheira de luta, Santa Irene, com o filho menor, que eles têm a mesma idade, nos braços, e nós enfrentando, né, as cavalarias, as bombas, a repressão. Eu lembro da Cecília na luta pela redemocratização do nosso país. Eu lembro, ao lembrar as mulheres do movimento feminino pela anistia, eu lembro o papel que essas mulheres tiveram e que nós incorporamos no momento em que nós começamos a construir os movimentos de mulheres. E aí nós construímos, e foi a presidente desse movimento, a Julieta Balestro, professora do CEPERGS, que foi uma grande lutadora. Nós construímos o MUNG, Movimento Unificado da Mulher Gaúcha. A maioria das nossas reuniões eram lá na Associação dos Farmacêuticos. Eu presidia, a Célia Chaves, também outra lutadora, era a companheira secretária-geral. Então nós nos reuníamos lá, as mulheres revolucionárias, as mulheres que lutavam na carestia, lutavam no movimento sindical, iam para as greves, e que criaram, né, o MUNG como uma forma estratégica naquele momento da luta pela redemocratização e do significado da luta emancipacionista das mulheres para a emancipação de toda a sociedade. Então eu estou situando assim. Depois tu edita, né, o que for necessário, porque eu tenho até preocupação de não ficar uma hora aqui falando, porque o que falar a respeito da nossa luta, a respeito da amizade que a gente formou, tem uma coisa na Cecília assim que eu nunca esqueço e que ela ensinou muita gente. Porque a gente tinha as nossas divergências, mas a gente tinha a capacidade de unificar
de ampliar na hora que fosse necessário. Essa capacidade hoje nós precisamos ter. As lutas populares precisam ter para a gente vencer esse golpe que está aí e retomar os rumos do Brasil. Então a Cecília era uma grande articuladora, era uma mulher que ia para o debate, mas ela conseguia unificar, ela articulava, unificava, sem abrir mão de duas coisas que a gente nunca pode abrir mão, que é da luta política e do debate de ideias. Mas a gente conseguia fazer na dimensão estratégica do que naquele momento a unidade do povo precisava. E a tua mãe é muito isso para mim, muito, foi muito isso. Foi uma professora, né? Deixa eu ver o que mais que tem aqui. A luta pelas diretas já, né? Todo esse processo. Eu acho que a Cecília chegava para nós e ficou em mim esse sentido de chegar e de permanência. Ela está por aqui, ela está junto, porque as ideias e o seu jeito de ser, o seu jeito revolucionário mesmo de ser. A Cecília era do MR8, eu era do Partido Comunista do Brasil, nós estávamos tudo na clandestinidade. E a gente conseguia transitar com uma coisa espetacular. Também envolvendo as nossas famílias, os nossos filhos. Aquela questão de que nós estávamos ali na luta, mas nós tínhamos ao nosso lado futuros revolucionários, futuros homens e mulheres que precisariam continuar essa luta. Eu assim, ó, mas eu vou deixar para o final uma coisa que eu quero fazer em homenagem a ela, né? Então essa identidade que nós tínhamos, assim, num momento complexo, né? É aquela mistura, aquela simbiose que a gente conseguia fazer com todas as intensidades que eram necessárias naquele momento. Porque estava em jogo a vida das mulheres, dos homens, estava em jogo a democracia nesse país, estava em jogo a nossa soberania. Nós éramos muito identitárias, as duas, pela luta pelas liberdades democráticas, pela soberania nacional, por um projeto de nação e pelo significado das mulheres nesse projeto. E eu acho que assim, ó, para homenagear a Cecília, eu vou lembrar de uma peça teatral, de João Cabral de Melo Neto, com música do Chico Buarque de Holanda, que foi derrotada, destruída pela ditadura militar, Morte e Vida Severina. É difícil defender só com palavras a vida, ainda mais quando ela é essa que se vê severina. Nós defendíamos com palavras e com ação, com poesia e com amor. Talvez seja isso que eu possa dizer como simbiose de uma grande mulher, de uma grande companheira, de uma querida companheira, porque ela era uma mulher revolucionária e, como toda revolucionária, uma mulher terna, amorosa e uma mulher de ação. Às vezes calma, às vezes acalmando os ânimos, sem perder nunca a política revolucionária, sem perder nunca as suas ideias revolucionárias, mas conseguindo unificar. Eu acho que a unidade é a bandeira da esperança, a unidade do povo e a chave da nossa vitória. Que talvez o recado que a Cecília nesse momento pudesse estar nos dando é exatamente isso. Unidade para retomar o nosso Brasil em homenagem a homens e principalmente a mulheres como Cecília Lucena.